Senhor presidente e senhores deputados, senhoras deputadas, eu também quero aqui, falei com o líder do nosso partido, o deputado Lemos, e também o líder da oposição, o deputado Requião, e já de pronto afirmar que nós votaremos também favorável ao projeto, até porque, além de justo, ele é necessário e certamente terá o apoio de todos os deputados. Então, podem ter certeza, aquelas pessoas que estão aqui, que o voto será favorável. E eu venho também, senhor presidente, a essa tribuna porque na manhã de hoje nós realizamos uma audiência pública. Havíamos feito reunião ontem da Comissão de Direitos Humanos, o deputado Vasca Rodrigues e os demais deputados que estavam presentes, e deliberamos por fazer, na manhã de hoje, uma reunião com o Ministério Público. Infelizmente, o Ministério Público teve que se ausentar, não foi possível ouvir até aqui, com a Ouvidoria Agrária do INCRA, com o ouvidor agrário, secretário extraordinário para assuntos fundiários do Governo do Estado do Paraná, também com advogados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e com o ouvidor da Defensoria Pública. E nesta audiência pública, nós procuramos ouvir destas pessoas as razões que eles têm, deputado Vasca, com relação ao ocorrido na sexta-feira. E algumas coisas chamaram a atenção. Obviamente que há um processo, e eu falava ontem, inclusive, com o líder do governo, o deputado Romanelli, há um processo que está sendo feito, mas algumas coisas chamaram a atenção pela forma como está sendo feito. A primeira delas, e é preciso que se ressalte, nós ouvimos as 4 pessoas que estavam convidadas para vir aqui, e a primeira delas é que este processo, segundo os advogados, inclusive, que estão já fazendo todo o processo de defesa das pessoas detidas, presas, esse processo está em segredo de justiça. E aí nos surpreende, porque um processo em segredo de justiça, obviamente, tem sigilo. E o que nos chamou a atenção é como que um processo em segredo de justiça, que está com sigilo decretado, tem parte dos depoimentos, inclusive de gravações, vazadas num programa dominical, me parece que no programa de domingo da Rede Globo. Eu não assisti, mas as pessoas comentaram que estava no programa do Fantástico Domingo, com parte dos diálogos que foram feitos entre pessoas que hoje estão presas e pessoas que estão soltas. Olha, se há segredo de justiça, obviamente que um processo como esse não poderia vazar o seu conteúdo, ou parte do seu conteúdo, para a Rede Globo, muito menos quando nós sabemos que este processo não é de conhecimento nem dos advogados. Se os advogados das partes interessadas ainda não receberam o processo como um todo, como que uma emissora de televisão consegue ter acesso, vazar isso sem que haja nenhum tipo de sanção? Eu acho que esse é um pedido que nós vamos fazer à Secretaria de Segurança Pública, até para que nos informe de que forma isso ocorreu. Porque ou se decreta sigilo e esse processo fica de fato em sigilo, ou se abre o sigilo e todos têm acesso a ele, independente da sua posição. Outra situação que nos chama a atenção é justamente o fato do ouvidor agrário do INCRA fazer aqui um histórico daquela área e, neste histórico, afirmar que aquela área já foi, uma das vezes, o INCRA entrou com um processo de anulação da posse da Jacomete Marodinho, hoje Aralpel, ganhou em primeiro grau, houve recursos, está sendo analisado, inclusive, a posse, porque entende o INCRA que toda aquela área foi grilada da União. Eu creio que nós demos um passo importante hoje, e daremos outros, sem dúvida nenhuma, para esclarecermos, de fato, essa situação e o que ocorre com aquela região como um todo. E, na sequência disso, nós devemos ir com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, com a Comissão de Direitos Humanos do Senado e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, fazermos uma visita às famílias que estão hoje em Quedas do Iguaçu, da mesma forma que faremos no dia seguinte aqueles que estão com um processo
de litígio com o consórcio da Neoenergia e Copel, do Baixo Iguaçu, que, aliás, está agora, acabaram de nos mandar, deputado Lemos, está agora sendo feito um processo de reintegração de posse em frente à usina, não sei se já foi concluído ou não, mas são situações que nós precisamos fazer o debate com muita tranquilidade, porque não vai ser resolvido, o problema como esse não vai ser resolvido apenas por imposição desse ou daquele lado. Por isso foi importante que nós ouvíssemos, importante que nós víssemos como que as pessoas estão entendendo aquela situação e importante que nós tenhamos todos acesso a todo o processo para que nós possamos, obviamente, tomar pé da situação. Concedo uma parte ao deputado Lemos. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, dizer que acompanhei Vossa Excelência na visita a Cascavel e também a Corbélia, aos presos nessa operação. E estivemos também visitando a região de Quedas do Iguaçu. E hoje, numa reunião importante da Comissão de Direitos Humanos, nós ouvimos várias autoridades. O ouvidor agrário do INCRA confirmou que essa fazenda Rio das Cobras, ela já foi declarada pela Justiça Federal como área pública da União. Então, onde estão esses acampados? Estão em área pública. Também ouvi do secretário especial de Assuntos Fundiários do Governo do Estado, Hamilton Serighelli, que afirmou na reunião hoje que o Evaldo de Azevedo, um dos presos, ele foi preso numa outra operação um dia antes, por denúncia de lideranças do movimento. Ele foi preso por um outro delegado, e ele que tem as armas, porque é uma pessoa perigosa. E aí colocaram como se fosse um acampado, uma liderança do MST, com armas pesadas, inclusive aquelas armas que se usa para estourar caixa eletrônico de banco. Então pertence a uma outra organização e não ao MST. Outra afirmação do Serighelli. O Valdemir Oliveira Lara já estava preso há um mês por uma briga com este Evaldo, que foi preso um dia antes desta operação, onde o irmão do Valdemir foi morto pelo grupo do Evaldo. E esse Valdemir, que é o chamado chumbo, também não é liderança do MST. Então, misturar operações diferentes, misturar com o MST, mostra a fragilidade desta investigação. Mostra a fragilidade também quando afirmam que o vereador eleito, o mais votado na história de Quedas, que é conhecido como cachorro, que é o Claudelei, o dono da fazenda disse que viu ele na ocupação quando ele não estava lá, quando ele estava em reunião na SEAB. Ora, então isto mostra a fragilidade desta investigação. Investigação esta que foi para prender mortos. Então tem gente morta que tinha mandado de prisão. Foram para prender preso. Ora, então tem problemas nessa investigação, tem fragilidade nesse inquérito e tem injustiça contra pessoas sérias que não faz parte de quadrilha nenhuma. Quem faz maldade, quem é criminoso, está correto ser investigado, ser preso e ser punido. Agora, o que não dá é para fazer maldade. E quem está falando, trazendo esses dados, são autoridades do INCRA e do próprio governo. Então é importante a gente ter todo o cuidado e procurar fazer justiça. Obrigado, professor Lemos. Nós estaremos, na semana que vem, a partir da semana que vem, nós estaremos fazendo, já falei aqui, visitas tanto a... Deputado Tadeu, por favor, um minuto para concluir.
Obrigado, senhor presidente. Tanto a Quedas do Iguaçu como a Capanema. E nas duas audiências que faremos, certamente, deputado Luécio, Vossa Excelência, que é da região de Capanema, se possível estará lá também. Sei que tem acompanhado todos os debates que fazemos com respeito à usina do Baixo Iguaçu, mas o objetivo é encontrar uma solução para as duas situações. E é isso que nós temos feito enquanto comissão. Eu acho que nós temos buscado fazer com que esse debate seja um debate feito com seriedade, mas seja um debate que possa ter conclusões também. E eu espero que na sexta-feira que vem, após as duas audiências, nós possamos trazer aqui para segunda-feira pelo menos uma sinalização do que significam essas duas situações específicas hoje do sudoeste do Paraná e que podem, não significa que vão, mas que podem trazer ainda grande apreensão para nós todos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.